Olá, iniciando mais uma live do Museu Egípcio. Eu sou Vivian e o meu colega Everson, somos historiadores aqui no Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon, e vamos continuar então apresentando algumas divindades do Egito Antigo, né? Mais ou menos umas 3 semanas, eu acho que já faz esse tempo, nós falamos a respeito do deus Bes, da deusa Taweret, e hoje então trazemos 2 deusas, né? Neit e também a deusa Serket. Então eu vou começar conversando com vocês a respeito da deusa Neit, e daqui a pouco então o Everson volta para falar então de Serket. Bom, falar da deusa Neit é a gente comentar a respeito de uma divindade que foi cultuada basicamente em todo o período da história egípcia antiga. Nós encontramos referências a ela desde o período pré-dinástico, tanto que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um dos principais símbolos que estavam associadas à deusa e que foram encontradas representações desse símbolo em cerâmicas ainda do período pré-dinástico, e ela vai ser cultuada até mesmo o período romano, né? Tanto que também o mito que eu vou falar para vocês a respeito dela está justamente, esse mito foi registrado, né, no templo da cidade de Esna durante o período romano, durante o governo do imperador Trajano. Então nós estamos falando dessa divindade, então, como eu comentei, que nós podemos então encontrá-la ao longo de toda a história egípcia. Porém, quando falamos de Neit, geralmente ela está associada a uma cidade, a cidade de Sais, que nós conseguimos ver aqui no mapa, né? Cidade de Sais, no delta do Nilo. Então, nós estamos falando justamente de uma região do Baixo Egito. É por isso que Neit, como, né, vemos representada aqui nessa estátua do Museu Metropolitano de Nova York, ela utiliza a coroa vermelha, a coroa do Baixo Egito, né? Então, essa é uma das representações comuns de Neit, justamente portando a coroa do Baixo Egito. Então, ela é tida como padroeira da cidade de Sais. Acredita-se, na verdade, que um faraó, Hor-Arra, já da primeira dinastia, teria, então, iniciado a construção do templo dedicado a essa deusa na cidade de Sais. Porém, infelizmente, nós não temos mais, não existe mais nada, na verdade, deste templo, então, que foi dedicado à deusa. Uma outra suposição também que existe pela construção do templo dessa deusa ainda na primeira dinastia é porque no processo de unificação do Egito, nós temos, na verdade, que são os reis do sul que conquistam as cidades do norte, né? Ou seja, o Alto conquistando o Baixo Egito. E que possivelmente nesse processo, então, de unificação do Egito Antigo, isso por volta de 3000 antes de Cristo, então era necessário, de certa maneira, utilizar dessa divindade que já estava associada a uma cidade do Baixo Egito, né? E trazê-la ao panteão egípcio, possivelmente, por conta disso que foi criada, né, esse templo, uma suposição, na verdade, ainda na primeira dinastia, dedicada à deusa Neit. Mas aqui Neit está relacionada. Nós vamos ver, então, nessa nossa conversa, que ela é uma deusa que foi associada à caça, à guerra, à tecelagem. Ela tem uma característica funerária, ela tem um mito onde ela é associada à criação. Alguns a relacionam também ao cosmos, à sabedoria. Então, possivelmente, até pelo longo período em que ela acabou sendo cultuada, nós temos, então, várias faces dessa deusa. Possivelmente, originalmente, as suas características estavam relacionadas à caça e principalmente à guerra, né? Tanto que um dos primeiros epítetos da deusa Neit é amante do arco, governante das flechas. Tanto que, se vocês observarem o próprio símbolo que ela porta sobre a sua cabeça, nós temos que é justamente, né, um escudo com 2 arcos cruzados, né? Então, essa é uma das formas mais comuns de representação da própria deusa, né? E aí associada ao seu epíteto e, de novo, a esse seu papel associado à guerra, né? Então, ela possivelmente seria associada àquela que faz as armas dos guerreiros e que também protege, né, os corpos dos guerreiros
quando eles morriam. E também, já no texto das pirâmides, a gente encontra, até por conta dessa sua associação com a guerra, também uma característica sua relacionada à proteção da monarquia egípcia. Também ainda no período do Reino Antigo, no texto das pirâmides, nós vamos encontrar uma outra referência à deusa Neite, como a ama de leite dos crocodilos, né? Como enfermeira, como a ama de leite dos crocodilos. E aí a gente pode fazer uma relação com o deus Sobek. Então, ela também vai ter como título Mãe de Sobek. Sobek é uma divindade da região sul, né, do Egito, do Médio Egito, na verdade. E nós vamos encontrar também, então, essa sua associação como a ama de leite dos crocodilos, e por isso, então, como mãe, né, do deus Sobek, como a gente pode ver, então, também nessa ilustração. Nesse texto ainda das pirâmides, ela acabou sendo referenciada como esposa também de Sete, né? O deus que, na verdade, segundo a mitologia da cidade de Heliópolis, teria assassinado seu irmão Osíris e que depois disputou o trono do Egito com o deus Horus. E também, no desenvolvimento da história egípcia, em alguns momentos ela também vai ser associada como esposa do deus Khnum, do oleiro divino, né? Porém, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o fato é que possivelmente Neite possa ter sido uma deusa andrógena, na verdade. Porque ela, como ela também vai estar relacionada à criação, e ela não, no processo de criação, ela não teve um par, né? Ela foi então capaz justamente de criar a partir de si, né? De iniciar, na verdade, o processo da criação. Então, justamente por conta disso que ela vai ter, então, essas relações, né? Ou seja, embora ela tenha esses consortes, seja Sete ou Khnum, né? Mas possivelmente há outros textos que falam, né, dessa sua característica possivelmente andrógena, por ela estar ligada à criação do mundo. Porém, então, como eu falei, né, ela vai ter várias faces, e uma delas é como mãe do deus Sobek. E aí, como eu falei já várias vezes, a sua ligação com a criação do mundo. Nós tivemos numa das nossas primeiras lives, isso ainda lá em maio, nós trouxemos para vocês alguns mitos de criação. Então, falamos dos mitos da cidade de Hermópolis, de Heliópolis, de Mênfis, de Tebas, né, com o deus Amon. Porém, existe também uma versão que fala sobre a criação do mundo a partir da deusa Neite, né? Ou seja, dela sendo a deusa criadora de tudo que existe. Tanto que ela vai ter, na verdade, como um dos seus epítetos, como a mãe dos deuses, ou a primeira que existe, né? Justamente ligado a esse seu papel como criadora do mundo. E aonde que a gente encontra referências a respeito desse mito? Está na cidade de Esna, né? A antiga Iune dos egípcios, que depois também foi chamado de Litópolis pelos gregos, e da qual, então, aqui no slide, a gente está vendo uma imagem do templo da cidade de Esna. É um templo já do período greco-romano, né? Possivelmente o primeiro templo que existiu nessa região dedicada, é um templo em especial dedicado ao deus Khnum, porém, embora seja principalmente ao deus Khnum, também foi dedicado à deusa Neite. E o primeiro templo, na verdade, que teria existido nessa região, teria sido construído no governo do faraó Totmés III, na verdade. Mas a inscrição que está nesse templo e que fala de Neite como criadora do cosmos, né, como a criadora do mundo, provém então do governo do imperador romano Trajano, isso já no século I depois de Cristo. E aí, então, se vocês observarem no mapa, né, se nós falamos que Saís estava lá, né, no norte, no delta, né, no Baixo Egito, Esna está justamente na região sul, aqui no Alto Egito, né? Então, nessa região aqui, que nós temos um local também de culto à deusa, e é onde nos conta, então, desta divindade como criadora do mundo. E ela, como criadora do mundo, na verdade, ela está relacionada ao início realmente de tudo, né? Quando nós comentamos sobre os mitos de criação, nós falamos do oceano cósmico, falamos do Num, né? Então, na verdade,
Neith surgiria justamente desse Num, então também estaria relacionada, associada a esse oceano cósmico, e a partir, né, de surgir do Num é que ela iniciaria a criação. E ao surgir no Num, ela vai acabar, então, adotando uma representação como uma vaca. E aí a gente encontra a associação, na verdade, de Neith com uma divindade chamada Meret Ueret, né? Que seria a vaca do céu, né? Essa vaca divina que vai estar associada à criação do mundo. Então, Neith, a gente pode entender que ela é uma potência que alimentava o Num, que alimentava essas potências primordiais, né? E que ela então vai ser agente justamente do surgimento do cosmos. E que uma das primeiras formas que ela vai adotar é justamente como a deusa vaca, como a deusa vaca do céu, a vaca celeste, no caso, que é representado, como nós estamos vendo aqui, né? Com a deusa vaca com os cornos bovídeos e com o sol alado em seu centro. Então, primeiro ela teria assumido essa forma da vaca celeste. Depois, nós temos ali ao lado um peixe. Esse peixe é uma parca do Nilo e que seria, na verdade, o maior animal, né, encontrado no Nilo e que foi associado também a Neith. Então, ela teria assumido a forma deste peixe e depois, novamente, ela retoma a forma como a vaca celeste, cria um espaço para ela e após isso ter sido realizado, ela teria criado as primeiras 30 divindades, que seriam, então, divindades do porvir. Qual que seria a função dessas divindades? Aqueles, então, que ajudariam Neith no processo da criação do mundo. E há textos que dizem, na verdade, que essas divindades, depois, elas estariam associadas à própria Ogdoada da cidade de Hermópolis, que é o mito que a gente já comentou com vocês. Agora, o mais importante que conta a respeito desse mito é o qual? É que Neith, na forma de vaca, ela vai dar origem ao Deus Sol. Então, se no mito da cidade de Heliópolis nós temos que Ra é o criador do mundo, qual que é a ideia? Que Neith, que é aquela que surge antes de todos, é ela quem dá origem a Ra. Então, ela seria a mãe do Deus Sol. E aí, ao ter criado Ra, ele é que daria continuidade a todo o processo de criação do mundo. E, por outro lado, também, ela, né, então que a gente tem o Deus Sol, né, o Deus Ra, representado com a cabeça do falcão e com o disco solar. E se ela cria Ra, que vai ordenar o mundo, também o mito nos conta que foi ela quem criou a serpente Apep, que aqui nós temos a representação, que é justamente o oposto de Ra, porque Apep representa o caos, né? Tanto que diariamente, né, Ra mergulha na Duat para vencer Apep e para poder renascer no dia seguinte, né? Então, de acordo com esse mito, Neith seria responsável por dar origem tanto a Ra, ser a mãe divina do Deus Sol, e também de criar, né, aquela que é representada como o seu antagonista, que é justamente a serpente Apep, né? Ela teria cuspido, na verdade, sobre o Num e teria dado origem a Apep. E nessa ideia dela ser essa grande criadora, ela acabava sendo, né, ela estava associada ao grande céu, ao céu, na verdade, que envolve todo o mundo. Então, ela é o céu superior e o céu inferior. E na ideia, então, de que Ra, que nasce de Neith, enquanto essa vaca do céu, né? Ele, quando passa o horizonte, vai renascer todos os dias a partir da deusa. Então, por isso, muitas vezes, Neith está associada também à criação e recriação ou ao renascimento, por conta dessa sua característica. E nos textos da cidade de Esna, né, nos textos que estão presentes no templo da cidade de Esna, a gente encontra justamente essas referências relacionadas a Neith. Em sua forma de deusa que alcança os limites do universo, em sua forma material de superfície líquida, em seu nome de duração ilimitada. Então, nessa ideia dela ser a potência, né, criadora de tudo, e que ela existe antes,
né? E que também é que delimita essa ideia, eu comentei então, de ser esse céu que a tudo embarca, né? Tanto a parte superior quanto a parte inferior. Um outro trecho é que inaugurou o nascimento, o nascimento ainda, quando o nascimento ainda não havia sido, né? Ou seja, aquela que existe antes de tudo, né? A primeira realmente. Tudo que está em seu coração, tudo que seu coração concebeu foi realizado imediatamente. E a ideia também que ela vai conceber a criação a partir do coração. A gente já falou várias vezes que o coração é a sede do intelecto para o egípcio. Aqui a gente tem até uma relação com o próprio Deus Ptah, que nós comentamos em outro mito de criação, né, da cidade de Mênfis, que Ptah era o deus demiurgo, e que ele também vai conceber a partir do verbo, mas que antes de conceber a partir do verbo, ele, né, criou, pensou com o coração. Então, essa mesma ideia vai estar associada a Neith. Então, ela realmente vai, de certa maneira, ser conhecida principalmente como aquela que existe antes de tudo existir, né? Então, basicamente, como se fosse uma das primeiras, a primeira, na verdade, divindade. Bom, se ela está relacionada à criação, a gente tem também, então, outros momentos onde a deusa é referenciada. Então, nós temos num mito que a contenda, então, entre os deuses Horus e Sete. Nessa contenda, então, é narrado justamente as lutas que duraram cerca de 80 anos entre os dois deuses pelo trono do Egito, né? Após a morte de Osíris, Horus e Sete vão lutar pelo trono. E aí, então, a maneira como ela vai ser referenciada nesse texto é como a mais antiga entre elas, a grande mãe dos deuses. E que, embora, então, aquele texto que eu comentei com vocês, né, do Templo de Esna, seja do período romano, mas nós estamos vendo aqui um texto do período faraônico que faz referência justamente a essa ideia associada a ela, a criação, né, e como a primeira de todos. E aí, se vocês me derem licença, eu só vou ler um trechinho, porque ela participa, então, desse processo. Na verdade, nós temos um tribunal montado pelos deuses, e os deuses, então, devem decidir, né, quem tem direito à coroa do Egito, se é Horus ou se é Sete. E daí Tote, né, tem a ideia de consultar Neith, que está em Sais, que nós já vimos que a sua cidade, né, principal é Sais, para consultá-la para saber qual a sua opinião. E aí ela é favorável a Horus. E aqui, então, a gente consegue ver como que eles tanto se referem à deusa, quanto também como ela, como a mais antiga entre elas, também dá sua resposta aos deuses. Então, nós temos, né, narrado no mito. Então, Neith, a grande, mãe dos deuses, envia uma carta a Enéada. Tote lê a carta em voz alta. Deem a função de Osíris a seu filho Horus. Não cometam tamanhos desatinos sem cabimento, ou eu ficarei furiosa e o céu desabará sobre a terra. Então, de novo, também essa referência a ela como a vaca do céu. Digam também ao Senhor de tudo, no caso Ra, touro de Heliópolis, para duplicar os bens de Sete. Deem-lhe Anat e Astarte, suas duas filhas, e coloquem Horus no lugar de seu pai Osíris. Né? Então, nesse trechinho aqui do mito, ela é a favor de Horus, mas como, né, diz para dar as duas esposas, que são duas deusas, na verdade, estrangeiras, né, dedicadas justamente a Sete. Né? E como eu comentei, nesse mito, ela é referenciada como a mais antiga e a grande mãe dos deuses, e o que colabora, então, para o mito que nós acabamos de comentar. Ela também vai ter uma função funerária, né? Ela vai estar associada, então, são 4 deusas tutelares, então, dos mortos. Então, Neith vai estar associada à proteção do falecido, junto com Ísis, com Néftis, com Serket. Ela geralmente, nos ataúdes, vai passar a ser representada principalmente a partir do Reino Novo, do lado leste, né? Então, nós conseguimos ver aqui, nós temos o sarcófago de Tutancâmon, e aqui, então, temos a representação de Neith como uma dessas deusas tutelares do falecido, e ela também está associada à proteção dos 4 filhos de Horus, né? Ou melhor, de um dos 4 filhos de Horus,
né, como uma das deusas tutelares deles, em especial do deus do Amutef, com cabeça de chacal, e da qual, então, em seu interior era guardado o estômago do falecido. Então, também, como nessa seu olhar funerário, ela vai estar, então, associada com essas deusas tutelares e também em relação aos próprios vasos canópicos. E no próprio mito de Osíris, ela vai, também nesse seu papel funerário, ela seria aquela quem teceu o linho que vai ser utilizado para as bandagens, para envolver o corpo do deus. Também temos referências a Neite, esse seu papel funerário, como aquela que, com o seu arco, ela atira nos inimigos dos mortos no outro mundo, na Duat. Então, essas são outras observações do papel funerário da deusa. E além de ser, então, a deusa da caça, da guerra, criadora do mundo, uma das deusas tutelares dos mortos, nós também temos a associação da deusa com a tecelagem, né? Então, até mesmo nessa ideia da criação do mundo, há textos que se referem, na verdade, que ela teria criado o mundo, né, através do seu tear, e que recriaria o mundo diariamente, tecendo, né, tudo que existe no seu tear. E aí é dessa ideia dela estar relacionada à própria tecelagem, que, como eu comentei com vocês, ela teria sido aquela que proveu, então, Osíris, né, o linho, que foi utilizada para as ataduras, para as faixas, né, no processo de mumificação do deus Osíris. Então, como a gente pode ver, ela é uma deusa, então, como eu comentei com vocês, que tem várias faces, que vai ser cultuada ao longo de toda a história egípcia, até mesmo no período grego, né? Ela vai ser associada, sincretizada com a deusa Atena, até por conta da condição guerreira dela. Então, nós temos também um sincretismo e vamos ter uma deusa chamada Neite Atena, né, né, nesse sentido, por esse sincretismo que vai ser realizada entre as duas, e até mesmo uma festa que acontecia durante o período greco-romano, dedicada a essa deusa, né, sincrética entre as duas, na cidade de Sais. Então, para a gente ver a presença, a permanência dessa deusa ao longo da história egípcia. E agora, então, o Everson continua conversando com vocês, falando sobre Serket. Obrigada. Isso, bom, boa tarde a todos. Bom, vamos continuar então falando sobre outra deusa que possui um aspecto protetor e também agressivo, que é a deusa Serket, né? Bom, com relação então à forma de Serket, que eu coloco aqui na imagem para vocês, né? Opa, só um minutinho, não compartilhei a minha tela. Aí, né? Bom, então essa é a deusa Serket, né? Então que eu estava mencionando para vocês, tá? E a deusa Serket, ela a forma dela geralmente é a representação de uma mulher com um escorpião sobre a cabeça, né? Então, como vocês podem observar nessa cena da tumba da rainha Nefertari, né? Então, só lembrando que nós temos uma live inteira sobre a tumba da rainha Nefertari. Quem quiser conhecer, está lá no histórico de lives do nosso museu, tá? Bom, então, como eu havia dito para vocês, ela tem essa representação, né? E às vezes esse escorpião ele vai possuir uma cabeça também de mulher, né? Então no lugar da onde seria a cabeça do próprio animal. Tá? Mas esse tipo de representação ele é muito mais raro. Tá? Então, nesse caso aqui, da tumba da rainha Nefertari, a deusa Serket está sendo representada justamente como um escorpião. Né? Então, o animal está sendo representado dessa maneira. Tá? Bom, esse escorpião, ele geralmente está com a sua cauda erguida, como vocês podem observar na imagem. Né? E por quê? Porque ele está pronto para realizar o ataque. Né? Então, como eu disse para vocês, ela é uma deusa que tem um aspecto agressivo. Nós já vamos entender por quê, tá? Algumas vezes também essa deusa, ela acabava sendo associada também a Hathor, isso por conta das vestes dela, como vocês podem observar, né? Então ela é muito parecida com Hathor, mas também com Ísis, tá? Então muitas vezes em relação a Ísis, principalmente por conta da mitologia, que já vou contar para vocês também, para que nós possamos compreender os aspectos desta deusa, tá? E bom, com relação então a este escorpião, voltando nele, né? Essa representação, né, ela tenta demonstrar justamente um dos animais
mais perigosos ali da região do norte da África, né? Então, que é conhecido pelo seu nome científico, né? Então, que eu coloco aqui na imagem para vocês, como Leiurus quinquestriatus, né? Então, que é este escorpião amarelo da Palestina, né? Então, esse é o nome coloquial dele, é o nome comum, né? E é um animal realmente muito perigoso, né? Outro nome também para esse escorpião é de caçador da morte, né? Então, ou seja, para ver como realmente é um animal bastante temido, né? E, bom, com relação, então, a Serket, né, essa deusa, ela também acaba sendo conhecida pelos seus nomes, né, então nós vamos ver que, aliás, antes de eu falar dos nomes, eu gostaria de mostrar este outro animal para vocês, né, então, que é justamente um tipo de Napidai, né, então, ou um escorpião da água. Esse animal aqui, ele também pode representar o escorpião que está acima da cabeça da Nite, portanto, não necessariamente precisa ser aquele escorpião que eu mostrei para vocês, né, então, que é o escorpião amarelo da Palestina, mas pode ser esse escorpião da água, né? Então, que é uma espécie de inseto, né? E que habita ali também na região do Vale do Nilo, tá? E poderia muito bem ser este animal que está representado também ali na cabeça da deusa Nite, tá? Bom, e com relação, então, ao nome dela, né, então, voltando para essa concepção do nome, né, ela é chamada de Serket. Porém, ela também é conhecida como Selket ou então Selkis, né? Então, que são esses nomes que acabam sendo muito divulgados também, né? Por quê? Porque são denominações gregas. Assim como nós vamos encontrar Osíris, Anubis, Ísis, né? São nomes gregos também. Este nome também vai continuar sendo pronunciado grego ou então pelo nome egípcio, que é Serket, né? Bom, o nome dela é uma abreviação do nome original, que é Serket Ritu, né? Então, que quer dizer aquela que faz a garganta respirar. Veja, a garganta respirar é justamente um aspecto benéfico da deusa, né? Então, ou seja, ela vai fazer com que a pessoa possa respirar. E isso vale tanto para o outro mundo, quanto também vale para este mundo. A gente já vai entender também por quê, tá? Agora, com relação também ao próprio nome dela, ele poderia ser também convertido para um aspecto, de certa forma, maligno, né? Aonde ela seria aquela que endurece a garganta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa não consegue respirar, né? Então, ou seja, é como se fosse uma punição, é como se fosse um castigo, né? Bom, o nome dela também vai ser constituído nos hieróglifos, a partir de um pano dobrado, a partir também de uma boca, uma montanha, um pão egípcio, e também o determinativo feminino, né? Então, Serket, tá? Agora, este nome aqui, ele é reproduzido pela primeira vez já na primeira dinastia, tá? E ele vai sendo reproduzido até o Reino Novo, tá? Então, só no Reino Novo que vai aparecer esta outra forma que eu coloco na imagem para vocês, aonde vai aparecer justamente a figura do escorpião, né? E por que não aparece no Reino Novo? Por conta de uma certa temeridade que os egípcios tinham em relação ao poder mágico dos hieróglifos. Nós já conversamos sobre isso, né? Então, os hieróglifos, eles são objetos do dia a dia, que foram ensinados por Thoth, segundo a mitologia egípcia, e por isso tinham um aspecto mágico. Os egípcios acreditavam tanto que os hieróglifos eram mágicos, que eles tinham medo de que esses hieróglifos tomassem vida, saltassem para fora de seu suporte e prejudicassem alguém, né? Então, por isso que antes do Reino Novo não vai aparecer com o escorpião como seu determinativo, vai aparecer como a mulher. Mas a partir do Reino Novo, de acordo com as evoluções culturais, teocráticas, né, que os egípcios, aliás, teológicas, né, então, que os egípcios possuíam, aí sim o escorpião passou a ser gravado no nome da deusa Selket, tá? Ou Serket, né? Bom, com relação também a esse aspecto, tanto benigno quanto maligno, né, nós vamos encontrar que a deusa Serket, ela acabou sendo associada ao oeste, né, então a região geográfica do oeste, né, e por quê? Porque era um local em que os mortos deveriam ir, né, então isso nós já vínhamos falando em outras lives, né, e essa ideia de que o morto tem que ir para o oeste, ela é representada tanto na vida cotidiana dos egípcios, por quê? Porque as tumbas ficam no oeste do Nilo, né? Então o sol se põe no oeste, né? Então a ideia do renascer está no oeste, o mundo dos deuses é no oeste, né? E portanto, para poderem renascer, eles precisam ir até esta direção, né?
E aí vem o aspecto de respirar, ou seja, a pessoa morreu, parou de respirar, foi para o oeste e voltou a respirar. Então é por isso que tem esse aspecto, né, então mágico dessa viagem, né, então até o oeste, que nós também já trabalhamos bastante nas outras lives, né? Bom, agora, com relação aos inimigos, né, então, desse arquétipo, eles já teriam a respiração literalmente retirada, né? Então, a ideia que os egípcios tinham de que era uma deusa maligna, né, mas não necessariamente maligna para eles, maligna para os inimigos, né? E por quê? Por conta da picada venenosa que por conta do ataque, né, então, da deusa, relacionado ao ataque do próprio animal, né? Agora, com relação ao morto justificado, né, então, se vocês lembram, o justificado é aquele que passou para o outro mundo, passou pelo julgamento, é justo perante os deuses, né? Então, ele sim receberia daí, novamente, a respiração, né? Bom, com relação, então, ao mundo dos vivos, né, só voltando a falar da Serquete, os egípcios, eles acreditavam que a deusa deveria proteger as pessoas contra picadas venenosas e também poderia enviar serpentes ou escorpiões para encontrar e punir aqueles que ela desaprovava por algum motivo, né? Isso nós já falamos um pouquinho também sobre divindades do outro mundo, né? Então, divindades que são menos conhecidas, mas no caso de Serket, é uma deusa mais conhecida, é uma deusa que era cultuada dentro dos templos, e ela tinha esse aspecto também, assim como Sekhmet, né? Então, de enviar alguma forma de punição para aquele que havia desobedecido aos deuses, havia desagradado aos deuses. E, ao mesmo tempo, teria poder para enviar uma bênção, né? Então, essa ideia também da Serket, ela permanece, né? Então, existindo com esta deusa, tá? Com relação também à mitologia egípcia, né, então ela vai aparecer também na estela de Metternich, né, então que é essa estela que eu coloco na imagem para vocês, tá? Que é do reinado do faraó Nectanebo II, do período tardio. Tá? Essa estela está hoje no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, tá? E essa estela, ela vai trazer justamente a história de Ísis e os escorpiões, os 7 escorpiões, e também a cura de Horus, né? E o que acontece? Há um momento que Ísis precisa fugir de Sete, porque ela está grávida, né? Então, de Horus. Ela tinha concebido, né? Então, junto a Osíris, no momento em que ela traz o Osíris de volta à vida, né, então, temporariamente, e acaba engravidando, né, então, do deus. E, a partir desse momento, Sete acaba perseguindo Ísis, né? O que acontece é que ela consegue uma certa proteção e consegue fugir de Sete, né? Até o momento que ela concebe também Horus e ela precisa também, de alguma forma, proteger o jovem herdeiro do trono. Né? Então, até que ele possa lutar, né? Então, até que ele possa enfrentar Sete nas contendas, né? Então, que a Vivian também já contou para nós, tá? Bom, a respeito dessa estela, né? Então, só para dar um histórico sobre ela foi um presente do pachá egípcio chamado Mehmet Ali, né? Então, ao príncipe de Metternich, que era chanceler austríaco, né? Então, lá no ano de 1828, tá? E depois ela acabou sendo comprada por Jean Lombard, né? E depois foi transferida finalmente para o Museu Metropolitano de Arte de Nova York no ano de 1950, onde ela está até hoje, tá? Ela é uma das grandes fontes, né? Então, sobre a mitologia egípcia, tá? E, bom, com relação, então, a essa história, né, então, dessa parte da mitologia egípcia, né, então, que ela traz para a gente, eu vou ler aqui um trecho para vocês dessa história, que fala sobre a fuga, então, primeiramente, de Ísis, né, e, é claro, depois falar um pouquinho sobre a cura, né, então, do Horus, depois que ele acaba sendo picado, tá? Bom, então, agora segue a citação, tá? Quando eu fugi ao anoitecer, 7 escorpiões me acompanharam por todos os lados. Tefen e Befen, atrás de mim, Mestet e Mestetef, embaixo de mim, Petete, Tietete e Matete à minha frente, né? Dei-lhes ordens precisas e minhas palavras entraram em seus ouvidos. Não reconheçam o negro,
Quem é o negro? É Osíris, né? Então, para que eles não façam mal a Osíris, se Osíris voltasse à vida, né? Não invoquem o vermelho, no caso Set, né? Então, Set era associado à cor vermelha, ou seja, ao deserto, né? Então, a algo que não consegue reproduzir, né? Vamos lembrar que Set é um deus estéril, né? Não distingam o filho do homem rico do filho de um mendigo, né? Então, ou seja, não causem mal a nenhum homem, ou causem mal, né? Então, algum homem que queira causar mal a Horus, né? Abaixem o rosto para o chão, evitem apontar meu caminho para aquele que me persegue, até alcançarmos Persuí, cidade das duas mulheres de sandálias, começo dos pântanos e fim da gaiola. Quando ela diz fim da gaiola, nesse trecho, ela está se referindo justamente a essa prisão, dela se sentir numa prisão, mesmo que ela esteja fugindo de Sete. Por quê? Porque Sete tinha um plano justamente de permanecer no poder. Após a morte de Osíris, né, então, que o Sete ele, planeja, ela justamente se sente nessa prisão de ter que fugir, e só vai se sentir protegida e livre quando chegar, então, até a cidade de Persuí, né? E, bom, com relação, então, a essa ideia, quando ela chega, então, nos pântanos, quando ela chega na cidade de Concebe, né, então ela precisa agora cuidar de Horus, né? Só que chega um momento, então, que ela deixa Horus sozinho para ir buscar ajuda, para ir buscar alimentos, né? E quando ela volta, ela encontra o Horus já desfalecido, né? Então já desmaiado, há o relato também de que ele estaria salivando, né? Então, ou seja, ele já estaria envenenado, né? E por isso, né, o conto ele vai continuar, né? Aonde ele vai colocar o seguinte, né? Então, para justamente a deusa Serket, né, então, que vai auxiliar a Ísis, então, para poder trazer o Horus de volta à vida, né? Então a Serket, ao encontrar a cena da deusa Ísis chorando, desesperada porque o filho estava nessa situação, Serket, então, acaba falando: não temas, ó pequeno Horus, né? Não te desesperes, ó mãe do Deus, né? A criança está protegida contra a maldade de teu irmão Set. O mato o esconde, o inimigo aí não entra. A magia de Atum, pai dos deuses que está no céu, fez esta cruz antes. Set não entra nesta terra, por isso que ela tinha falado que ela se sentiria livre, né, então, naquela cidade, Persuí, porque Set não poderia entrar, ele não tinha autorização para entrar nessa cidade, né, então, de alguma maneira, né. Então, ele não vagueia por Quemes, também uma cidade, uma localidade próxima. Horus está protegido contra a maldade de seu adversário, e nem os que o seguem podem feri-lo. Procura a causa de isto ter acontecido, e então Horus viverá para sua mãe. Com certeza um escorpião o picou, ou uma cobra o mordeu, né? Ísis, então, põe o seu nariz na boca de Horus, né, então, para reconhecer o cheiro que tem a sua cabeça. Ela descobre o mal do herdeiro divino, nesse caso o veneno, né, encontra o possuído e toma-os, então, entre seus braços rapidamente e salta com ele como um peixe lançado na brasa, né? Então, isso nas palavras da própria mitologia, né? E aí a Serket, ela fala o que a Ísis tem que fazer para poder trazer o Horus de volta à vida, né? Então ela fala o seguinte: ó Ísis, implora ao céu e acontecerá uma parada na tripulação da barca de Ra e ela não navegará enquanto teu filho Horus estiver abatido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Ísis deveria pedir ajuda justamente para o deus Ra. Né? Então, ou seja, Ra é que deveria, então, auxiliar Horus, né? Então, para poder voltar a viver. Vamos lembrar que Osíris era descendente de Ra e, portanto, seu herdeiro. E, portanto, Horus, logo, é descendente também de Ra. Quando Ísis pede ajuda, né, então, para que Ra cure Horus, né, então essa é a ideia da magia que a Estela de Metternich acaba trazendo, então, para os egípcios, né? E há também uma outra parte, né, então, vamos dizer assim, da mitologia, que não tem relação exatamente com a Estela de Metternich, mas que é do livro dos Dois Caminhos, que eu coloco aqui na imagem para vocês, né? Então, vocês podem ver que fica dentro de um sarcófago, né? Então, esse sarcófago pertence à 12ª dinastia, né? E ele é um sarcófago que não é antropóide, ele é um sarcófago retangular, tá? Mas ele traz aqui na parte da base dele justamente o texto do livro dos Dois Caminhos, né? Então, faz parte do livro dos sarcófagos.
sarcófagos, né? E, bom, ele mostra, então, como os guardiões de Ra deveriam trabalhar, né, então vamos dizer assim, enquanto se atravessava a Amiduat a cada noite, né? Então a tarefa era justamente de observar o local perigoso, né, então durante esse caminho da Amiduat, né? E a deusa Serket era uma das responsáveis por conter a serpente Apep. Nós já falamos de outras divindades que tinham esse papel, por exemplo, Bes, né? Mas, no caso de Serket, ela também deveria prevenir os ataques à barca solar, né? E essa proteção, então, ela acabava, de certa maneira, estendida para também todos os mortos, né? Então, que acabavam tendo essa prática da mumificação e, portanto, viajavam até o oeste, né? Então, a deusa Serket protegia, então, o aspecto benéfico dela protegia os mortos desta maneira, tá? E, bom, com relação, então, a essa aparição da Serket, claro que ela é muito mais antiga que o Reino Médio, eu falei para vocês que ela vem aí já da primeira dinastia, né? E é claro que ela vai aparecer também no texto das pirâmides, né? E no texto das pirâmides, né, nós vamos poder observar ela como mãe de Nehebu-Kau, né? Então, que essa serpente, claro, essa representação aqui não é do texto das pirâmides, é já do Livro dos Mortos. Este aqui eu peguei justamente do Livro dos Mortos de Ani, que está no Museu Britânico, tá? E esta outra imagem pertence à pirâmide do faraó Unas, né? Então uma das cenas do livro do texto das pirâmides, né? Então justamente a primeira forma que acaba surgindo lá na quinta dinastia, tá? Bom, mas o que importa para a gente é que aqui ela é colocada como mãe então desta serpente, né? E o que essa serpente deveria fazer? Ela deveria proteger o faraó contra a picada de insetos e contra picadas de outras serpentes, né? Então ela era responsável pela proteção pessoal do faraó contra animais peçonhentos, né? E com relação, então, a esta ideia, né, então, de proteção, ela também está muito relacionada ao próprio culto funerário, né? E o que acontece? No culto funerário, né, então ela vai ser também a senhora da casa da beleza. O que é esse local? Né? É justamente a tenda de mumificação. Né? Então ela estaria protegendo, né, então, este local, protegendo os mortos que estavam sendo mumificados, justamente como Eret, justamente como Anubis, né, então Neftis, né, então, que eram divindades que atuavam praticamente ali neste ritual. Né? E ela também acaba sendo uma das deusas tutelares, né, então, dos deuses canópicos, né? Então isso também nós já mencionamos antes, são deusas que acabam protegendo os deuses que protegem os órgãos internos, né? Então da pessoa. No caso dela, ela protege especificamente Quebesenuf, né? Então aquele deus que tinha o formato na cabeça como um falcão, né? E protegia os intestinos, tá? Aqui eu coloco a imagem para vocês, justamente da caixa canópica e dos vasos canópicos do sacerdote Hor. Isso aqui vocês já conhecem, nós mostramos a réplica, né, então, destes vasos aqui que nós temos no museu, e no caso essa coleção é a coleção que está no Museu do Cairo. Tá? Aqui eu quero que vocês vejam, né, que o Quebesenuf ele está aqui, mas nós vamos encontrar aqui na imagem da caixa canópica a deusa, uma das deusas protetoras, que a Vivian já mostrou para nós, que é justamente a Neite, e ela está protegendo do Amutef, né? E aqui o vasinho canópico do Amutef também, né? Então, e do outro lado, nós vamos encontrar as outras deusas, né? Então, que são deusas tutelares, protegendo os demais deuses canópicos, tá? Sobre isso, é muito interessante percebermos, né, então, que esse aspecto das deusas tutelares, né, ele tem um ideal mágico e religioso, né, e esse ideal, ele é muito conectado com a mitologia de Hermópolis, que a Vivian também já mencionou para a gente, e a gente já mencionou também em outras lives, né. O que acontece? Vamos lembrar que na mitologia de Hermópolis e também na de Heliópolis, né, o mundo ele é criado a partir de um oceano caótico chamado Nu. Né? Então, que eu coloco aqui na imagem para vocês também, tá? Essa imagem é do Templo de Dendera, é uma imagem do teto, né? Então, do Templo de Dendera. E o que vai acontecer? O Nun, ele era justamente
preenchido por 8 divindades, sendo 4 divindades masculinas e 4 divindades femininas, né? Então aqui vocês podem ver na imagem do templo de Dendero, né? Então justamente, só um minutinho, que os deuses masculinos têm cabeça de sapo e as deusas femininas têm cabeça de serpente, né? Então por quê? Porque na ideia dos egípcios, o oceano aquoso ele era justamente formado por animais que eram concebidos, que eram encontrados na água, né? Então que ficavam também muitas vezes parados. Portanto, o girino, né, então o filhote do sapo, se reproduz logo na água que está mais calma, que está mais parada. Filhotes de serpente também poderiam se reproduzir próximos a este local. Por isso, esses 2 animais foram escolhidos para representar os 8 deuses da Ogdoaden, esse conjunto de 8 deuses do oceano caótico, né? E desse oceano caótico surgiu justamente a montanha Ben-Ben, que é o primeiro pedaço de terra, terra primordial. Da ponta dessa terra surgiram, então, segundo a mitologia de Hermópolis, uma flor de lótus, e de dentro da flor surgiu o deus criador, Atum, né? Agora, o que acontece? Com relação, então, a esses 4 deuses masculinos, né, então, esse aspecto mágico-religioso, ele se converte para os deuses canópicos. Então, os 4 deuses, que são Nun, Rehu, né, então, por exemplo, Amon, né, então esses deuses, só para dar alguns exemplos para vocês, eles se convertem justamente nos deuses canópicos, como Duamotep, Quebesinuf, Amset, né, então eles acabam sendo convertidos. Enquanto que as deusas tutelares, que eram Amonete, que eram Naunet, né, então elas acabam sendo convertidas justamente nas figuras aí de Isis, de Neftis, de Serket e de Net. Tá? Então essa é a ideia também dessa conversão, né, então justamente mágica religiosa que tinha para os egípcios. Tá? E com relação ainda ao culto, né, então desta deusa, nós não vamos encontrar, na verdade, um culto específico para ela, mas sim locais, né, então, em que ela poderia vir a ser adorada, né, junto com outros deuses, no caso, portanto, o templo não era específico para ela. Né? Então, eu coloquei na imagem aqui para vocês o templo de Daka, que fica no Sudão, e o templo também de Édifo, né, então, onde ela acaba aparecendo. Portanto, são centros, né, então, em que ela acabava sendo adorada, mas não são centros específicos para ela. O culto, efetivamente, pode ter surgido no Baixo Egito, já talvez ali no final do período pré-dinástico, início, né, então, do período dinástico, né, aonde, então, ele acabou se espalhando, né, a partir daí, para todo o restante do Egito, chegando, então, ao sul, chegando até justamente o Alto Egito, né. E, por fim, eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma das imagens mais famosas, né, então, da deusa Serket e também das deusas tutelares, né, então, do Egito, e a sua relação também com as direções. Podem observar que esta caixa totalmente dourada, né, então decorada, pertencente ao faraó Tutankhamon, né, e dentro dela havia mais uma outra caixa feita de alabastro, e essa outra caixa continha os vasos canópicos do faraó Tutankhamon. Né, então, portanto, isso aqui é um santuário, né, então é uma capela para os vasos canópicos. Tá? E cada uma das deusas está justamente com os braços estendidos, né, então, como vocês podem observar na imagem, e elas estão literalmente protegendo, né, então, os vasos canópicos. Né? Também há várias imagens com magias, com hieróglifos, há também relevos dessas deusas protegendo os deuses canópicos, né, então em cada uma das paredes, né, e aqui vocês vão poder observar, né, então justamente a imagem de cada uma delas com o seu respectivo hieróglifo que acaba identificando elas, né? Então, no caso aqui é a deusa Isis, né? Então, que está logo de costas. Aqui é a deusa Neith, né? Aqui nós vamos encontrar a deusa Serket, observe aqui o escorpiãozinho na cabeça dela, e logo aqui atrás nós temos também a deusa Neftis, né? Então, as 4 deusas que auxiliavam nesta proteção, né? Então, dos vasos canônicos. Né? E logo em cima também nós temos a deusa Uraeus, né? Então, que ajuda na proteção justamente dessa caixa canópica. Tá? Então, que atualmente está transferida para o Grande Museu Egípcio, que vai ser inaugurado no ano que vem, mas originalmente essa foto ela ainda é do antigo Museu do Cairo, né? Então, de 2017.
tá? Bom, então, com relação à deusa Serket, são essas informações, mas eu vou agora colocar para as perguntas, tá? Então, só um instante, por favor, mas fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Então, só colocar a Vivian aqui de volta na nossa live, né? Aí estamos, né? Deixa eu me localizar a primeira pergunta, só um instantinho, gente. Aqui. A primeira pergunta, então, se Neite e Atena tinham atributos em comum. Afirmam que ela era associada à coruja. Isso procede, Vivian? Marina, então, na verdade, nós temos que a coruja, ela está associada de acordo na verdade, com a religiosidade grega, realmente a deusa Atena. Agora, a esse sincretismo que acontece durante o período greco-romano entre Neite e Atena, não li nada a respeito da relação com a coruja, né? Sim, eu sei apenas a Atena, a deusa Atena grega, né? Então, de acordo com a mitologia grega. O que havia, na verdade, a gente pode comentar entre as duas divindades, era uma festa, então, como eu comentei, das lanternas, né? Dedicadas às duas deusas na cidade de Sais. Mas realmente essa associação com a coruja, do que eu sei, é específico com a deusa Atena. Muito bem. Próxima pergunta também é da Marina, né? Ela questiona se Neite é protetora dos vasos canópicos no contexto funerário, né? Só um instantinho. Então, na verdade, Neite, ela é uma das deusas tutelares, ou seja, uma das deusas protetoras, né, dos vasos canópicos. Ela está associada ao deus do Amutef, na verdade, assim como o Everson mostrou, né? A deusa Serket estava associada também, assim como Isis, Néftis, né? São 4 deusas que seriam, então, protetoras dos vasos canópicos, né? Da qual Neite era uma delas. Bom, a Marina também pergunta se o rei escorpião, né, teria prestado culto à deusa Serket, se há informações. Olha, Marina, eu não achei nada sobre esta informação, tá? Então, na verdade, assim, o escorpião, assim como outros animais, eles eram adorados desde a época pré-dinástica, né? E é claro que a deusa Serket, ela pode ter tido seu culto iniciado, né? Então, ainda ali na primeira dinastia, talvez, né, na época pré-dinástica. Mas a primeira menção mesmo acontece ali vamos dizer assim, na primeira dinastia, numa estela, tá? Então, numa estela de um nobre. Mas não necessariamente o rei escorpião pode ter prestado culto, então, a esta deusa Serket, né? Vamos lembrar que, nesta época do rei escorpião e outros deuses, né? Outros faraós, do início, né, então, desse período dinástico, eles são muito associados a animais que seriam perigosos, né? Então, por exemplo, o Narmer, ele se fazia representar como um falcão ou então como um touro, né? Então, essas representações, elas são também bastante comuns, né? Então, para essa primeira época. Tá? Então, por exemplo, o faraó Dje, né, nós vamos encontrar ele sendo um Deus sendo representado como um faraó em formato de serpente, né? Então, e ele também é conhecido com esse nome, o Rei Serpente, né? Mas não se sabe exatamente se ele adorava a deusa Uraeus ou alguma outra divindade relacionada a este, vamos dizer assim, a deusa Serket, tá? Então, no caso do Rei Escorpião, realmente eu não encontrei nada, portanto, essa resposta realmente não posso afirmar para você, tá bom? A próxima pergunta... eu pulei uma pergunta aqui, desculpe, tá? Então, essa deusa Serket era mãe do deus Neheb-Kau, né? Isso mesmo, Marina, ela era mãe do deus Neheb-Kau, segundo o texto das pirâmides, tá? E, é claro, isso continua na tradição do livro dos mortos, né? Onde o deus Neheb-Kau deveria proteger a própria figura também do faraó, tá? Bom,
Próxima pergunta, se Serquete também era considerada guardiã dos 4 portões do submundo. Bom, na verdade, eu também não achei nada sobre isso, né? Então, o que acontece? Os portões do submundo, nós também já trabalhamos bastante com eles em outras lives, né? E nós vimos que cada portão tinha uma divindade, na verdade, 3 divindades que ajudavam, então, nesta proteção. Nós vimos isso bastante com quando exploramos a tumba da rainha Nefertari, né? Também exploramos o papiro de Mecha Sobek, né? Portanto, se ela seria considerada guardiã de 4 portões do submundo, realmente eu não sei dizer, mas ela participava das viagens, né, então pela Amduat, e ela deveria, portanto, muito provavelmente passar também por esses portões, auxiliando então na barca de Ra, para que essa barca pudesse chegar em segurança até o amanhecer, para que ela pudesse renascer e fazer assim o dia novamente, tá? Então é isso que eu posso afirmar daí para você, tá? A próxima pergunta é do Pierre, né? Então, ele questiona se Neite, como deusa da guerra, possuía guerreiras, né? Então, por exemplo, os gregos tinham o mito das Amazonas, no Brasil tinha as Icamiabas, né? Os nórdicos tinham as Valquírias, os egípcios não tinham um exército feminino, algum mito de mulheres guerreiras? Pierre, na verdade, não, né? Nós não temos nenhuma associação de um exército feminino ligado a Neite. A gente tem que pensar também que outras divindades estavam associadas à guerra, né? Então, embora a Neite a gente encontre essa sua associação desde o Reino Antigo, nós podemos, na própria live que nós falamos sobre o deus Bes, por exemplo, o Everson falou para vocês que Bes era um deus também associado à guerra, né? Uma outra que que estaria junto dos faraós, depois é a deusa com cabeça de leão, né, a deusa Sekhmet. Então, embora esse seja realmente um dos epítetos e funções da deusa, no Egito nós não temos nada que possamos associar com os exemplos que você comentou. A ideia é que ela é quem protege, né? Protege os guerreiros, protege quem está na guerra. É nesse sentido, ou acompanha o rei, né, no período, então, do conflito. É nesse sentido essa sua condição. Bom, a última pergunta que nós temos é do Van Dijk, né? Então ele pergunta o seguinte: se Neite e Serquete teriam alguma relação com a noção de matriarcado, né? O que nós podemos afirmar, Van Dijk? Justamente que cada cidade, né? Então cada distrito tinha o seu deus protetor, tá? E o que acontece? Muitas vezes esses deuses protetores tinham aspectos femininos e outros tinham aspectos masculinos e outros andrógenos, né? Então, o que acontece é que esses deuses não eram excluídos, mas de alguma forma eles acabavam sendo associados, né, então, pelos egípcios, né, e acabavam, né, então, adentrando a mitologia de alguma maneira, tá? Então, cada cidade lá na época pré-dinástica, né, e depois nos outros períodos também continuam sendo, de certa forma, os deuses que protegem, né, então, determinada cidade e que colocam, né, então, essa cidade sob suas devidas proteções, né? Por exemplo, vamos encontrar a deusa Nekhbet, a deusa Uraeus, são deusas também femininas, né? Vamos encontrar a própria vamos dizer assim, a Neite, né, então, que é uma das deusas que protege, né, e é claro, eu falei para vocês da deusa Serquete, que não se sabe aonde o culto exatamente pode ter sido iniciado ali no Delta, e depois acabou se espalhando, né, então, pelo Egito. Então, é isso que pode realmente ter acontecido. Agora, com relação, vamos dizer assim, a matriarcado, propriamente dito, vamos lembrar também outra coisa, que o Egito, ele é uma cultura diferente também, né, então, que surge na antiguidade. Então, bem diferente de gregos e romanos, os egípcios, eles tinham essa questão de uma dualidade que era muito forte, né? Então, e essa dualidade ela não era excluível, ela era incluível, tudo fazia parte de Maat, né? Então, inclusive a deusa da justiça, da ordem da verdade, é uma deusa feminina, né? Mas não exclui-se Ra, o deus criador do universo, né? Então você vai ter também essa questão da dualidade. Então, mais fácil do que falar em matriarcado ou patriarcado dentro do Egito, claro, não se exclui a figura de que o faraó é homem e ele é o governante, né? Mas ainda assim tem mulheres que ascendem justamente a esse trono egípcio, né? E claro, aí
podemos ter essa discussão, mas com relação ainda a esse aspecto do Egito, eles são muito mais duais, né? Então, ele tem essa forma, né? Então, de ver o mundo, né? Então, e este mundo, ele é regido por deuses, né? E esses deuses, eles são tanto masculinos quanto femininos, né? Então, realmente o Egito é uma coisa muito diferente, né? Então, você vai ter momentos em que deusas são tão importantes quanto deuses, né? E eles muitas vezes atuam de maneira colaborativa, conjunta, e um não exclui o outro de maneira alguma, tá? Então, é isso que eu posso responder para vocês. Espero que eu tenha respondido e tenha sido compreendido, tá bom? Então, essa foi a última pergunta mesmo, tá? Então, nós agradecemos, né, então, pela presença de vocês, esperamos que vocês tenham gostado deste conteúdo, e sigam a gente também lá no Instagram, tá? Nós também temos um Instagram do museu, tá bom, gente? Então, um bom final de semana a todos. Quer se despedir, Vivi? Pode ser. Desculpe, microfone. Obrigada, então, pela participação, né? E até o nosso próximo encontro. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.